Olá, eu me chamo Marília e hoje nós vamos ter como nosso conteúdo de estudo os tipos de rocha. Vamos pensar um pouco. Você já se perguntou como a Terra é por dentro? Ou se é possível cavar um buraco de um lado a outro do nosso planeta? Vamos lá para a nossa resposta. Não é possível ainda fazermos essa proeza, certo? Nós não conseguiríamos porque a Terra possui camadas profundas e nós não temos como chegar até o centro por um motivo principal, que é o calor. O homem nunca chegou ao núcleo da Terra, mas houve estudos sobre a estrutura interna do planeta que é possível graças aos geólogos. Então, as pessoas que estudam a Terra, por dentro, nós chamamos de geólogos. Então, uma das formas de conhecer o interior da Terra é analisar evidências indiretas, como os terremotos, os vulcões, que chegam até a superfície, dando essas informações. Vamos entender agora como a Terra é por dentro. A Terra, ela possui 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. A estrutura da Terra. A crosta terrestre é a camada mais superficial, formada por diferentes tipos de rocha e se localiza aqui, bem acima do nosso planeta. Está dividida em crosta oceânica e crosta continental. A oceânica vai estar localizada lá nos mares e nos oceanos e a continental sobre os nossos continentes. Já o manto é localizado abaixo da crosta terrestre. Ela é formada por diferentes tipos de rocha, como o silício e o magnésio, que permanecem em estado líquido como consequência do calor, da temperatura muito alta emanada pelo núcleo. O núcleo é a camada mais interna. Está localizado aqui o núcleo, e ele é dividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é localizado entre o manto e o núcleo interno, e o núcleo interno é bem central. É formado principalmente por metais, como o ferro e o níquel. As rochas magmáticas. Elas vão se originar do resfriamento do magma. Existem 2 tipos de rochas magmáticas, que são as vulcânicas e as plutônicas. Já as rochas magmáticas vulcânicas são formadas quando a lava é expelida para a superfície da crosta terrestre e esfria rapidamente. Nesse caso, não há formação de cristais visíveis e a rocha apresenta aspecto uniforme. 2 exemplos que nós temos de rochas magmáticas vulcânicas é a pedra pómez e o basalto. A pedra pómez deve ser mais conhecida para vocês, é aquela pedra que é usado mais para esfoliar a pele, os pés, que a gente encontra principalmente nos supermercados. Já as rochas plutônicas, as magmáticas plutônicas, são formadas quando o magma permanece no interior,
da crosta e esfria lentamente, formando cristais bem visíveis. Temos aqui como exemplo o granito, que é bem presente também no nosso cotidiano, em pias, em batentes e inclusive pisos. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele um material quente de aspecto avermelhado que chamamos de lava. A lava, ela tem origem em um local muito quente, no interior da Terra. Ela está submetida a uma pressão muito forte, pois geralmente é lançada do vulcão com bastante intensidade. Vamos entender melhor aqui a estrutura do vulcão. O magma, que eu estava falando das rochas magmáticas, elas são originadas aqui, desse magma. Ele vai estar localizado no centro. Esse magma, ele vai ser expelido aqui, saída da lava pela cratera e derramar sobre esse cone que é o formato do vulcão. Temos aqui um exemplo de um vulcão expelindo lava, em seu momento aí de erupção. As rochas, elas são formadas por agregações de minerais e são formadas também por milhões de anos. Então, as rochas, elas levam bastante tempo para se formar. Então, quando há a junção desses minerais, temos a formação de um composto rochoso. Os minerais são substâncias naturalmente presentes na crosta terrestre. Portanto, as rochas são estruturas sólidas formadas por um ou mais tipos de minerais. Os fragmentos de rocha são conhecidos como pedras, Então, toda pedra que você vê, observa no seu dia a dia é uma rocha. O granito é um exemplo de uma rocha formada por 3 tipos de minerais. Quais são eles? A mica, o feldespato e o quartzo. Quando você observa o granito, você vê várias cores diferentes. Como nós podemos identificar esses minerais? Os cristais pretos, que compõem aí o granito, é a mica. Já os cristais marrons ou acinzentados, o feldespato. E por fim, aqueles esbranquiçados, o quartzo. As rochas, elas são utilizadas em nossos dia a dia com bastante frequência, ou na construção civil, ou como material de revestimento, ou em ornamentação, ou na agricultura, Então, nós vemos bastante essas rochas no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja numa praça, seja numa construção, seja nas ruas, seja num passeio. Então, nós vemos sempre as rochas no nosso cotidiano. Agora, vamos para as rochas sedimentares. Elas são formadas por um acúmulo de pequenas partículas chamadas de sedimentos. Imagine aqueles grãozinhos de areia. Então, aqueles grãozinhos de areia são rochas sedimentares. Os sedimentos originam-se de materiais bem diversos, como restos de organismos e fragmentos resultado do desgaste de outras rochas, causados pelo intemperismo. Mas o que é esse intemperismo? O intemperismo, ele vai ocorrer de fatores climáticos, como temperatura, chuva ou vento. Os fragmentos de rochas podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas. Coloquei aqui um exemplo do Parque Estadual de Vila Velha, que com o tempo, com o vento, a chuva, ele se modificou através do intemperismo. Então, o vento, ele vai modificar essa pedra, ou a chuva, ou simplesmente a temperatura, o calor do sol. Como o ambiente na superfície terrestre sofre mudanças constantes, um dia nós estamos com calor, outro dia está chovendo,
né? As camadas que compõem muitas das rochas sedimentares existentes apresentam cores e espessuras variadas. Dois exemplos de rochas sedimentares, nós temos o arenito e o calcário. Durante a formação dessas rochas sedimentares, restos de animais mortos costumam ficar presos em seu interior. E por isso é comum encontrarmos fósseis nesse tipo de rocha. Além desses sedimentos passarem, né, ficarem por cima desses fósseis, ela também tem propriedades que conservam o animal que está lá preso, tá? Para que ocorra a preservação, o vestígio precisa ser coberto por sedimentos que posteriormente se transformarão em rochas. Temos aqui um exemplo de vários fragmentos, aqui nós temos um, aqui nós temos outro e bem aqui outro, de ossos que são desencadeados através do imperetismo, tornando-se possível que as rochas sedimentares se formem por cima deles e preservando todo esse material que nós encontramos através dos fósseis. Já as rochas metamórficas, né? Elas resultam de um processo de transformação tanto de rochas magmáticas ou sedimentares. Os minerais das rochas metamórficas apresentam propriedades diferentes daquelas observadas em sua rocha de origem. Temos aí, por exemplo, o pão de açúcar, né, localizado no Rio de Janeiro. Os tipos mais comuns de rochas metamórficas, botei aqui como exemplo a ardósia e o mármore. A ardósia, ela vai ser uma transformação da argila, que é uma rocha sedimentar e é utilizada frequentemente em revestimentos de piso. O mármore, ela é resultante de uma transformação do calcário, uma rocha também sedimentar, e é muito utilizada em peças de revestimento de decoração, e mais comum ainda nas nossas cozinhas ou nos nossos banheiros. Fixando o nosso conhecimento. Quero que vocês observem as perguntas, analisem, respondam, entrega para o professor e nos vemos na próxima aula. Até mais!